Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, você aqui da nossa Diocese de Formosa, você que nos escuta de outras localidades, que a sua terça-feira, a primeira do Advento, seja vivida sob a luz do olhar do nosso Deus que vem a nós em Cristo para nos salvar. A meditação de Santo Afonso Maria de Ligório para esta primeira terça-feira do Advento nos apresenta o tema, o decreto da encarnação do Verbo. Eu ouvi a voz de quem dizia: quem enviarei eu? E quem de nós irá lá? Então disse eu: aqui me tens, a mim envia-me. Isaías 6:8. Embora o Filho de Deus previsse a vida penosa que teria de levar, submeteu-se, contudo, de boa vontade ao decreto da encarnação. Ofereceu-se mesmo a fazer-se homem, e isso não só para satisfazer plenamente a justiça divina, mas também para nos mostrar seu amor e obrigar-nos a que o amemos sem reserva. Como é que até o dia de hoje temos respondido a tão grande benefício? Se nós formos pensar em toda essa dinâmica da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa pobre e miserável humanidade, nós vamos ficar sem compreender tão grande gesto de amor de Deus por nós. Em sua contemplação sobre a condição do gênero humano, depois do pecado do primeiro homem, percebeu São Bernardo: contenda entre a justiça divina e a sua misericórdia. Nos ensina ele: estou perdida, diz a justiça, se Adão não for punido. A misericórdia, ao contrário, replica: estou eu perdida se o homem não for perdoado. Em vista de tal contenda, o Senhor decide que, para salvar o homem, réu de morte, há de morrer o inocente. Na terra, porém, não se achava um que fosse inocente. Portanto, disse o Pai Eterno: já que entre os homens não há quem possa satisfazer a minha justiça, quem irá resgatar o homem? Os anjos, os querubins, os serafins, todos guardam silêncio. Ninguém responde, só responde o Verbo Eterno que diz: aqui me tens, a mim, envia-me. Meu Pai, diz o Filho unigênito, a vossa majestade, por ser infinita e ofendida pelo homem, não pode ser plenamente satisfeita por um anjo, que é pura criatura. E ainda que vós quisestes contentar com as satisfações de um anjo, considerai que, apesar de tantos benefícios restados ao homem, apesar de tantas promessas e ameaças, não conseguimos ganhar o seu amor, porque até hoje não conheceu o amor que lhe tínhamos. Se quisermos obrigá-lo irresistivelmente a amar-nos, que ocasião se nos pode deparar mais própria do que esta? Permiti que, para remir o homem, eu, vosso Filho, desça sobre a terra e tome a natureza humana. Permiti que, pagando com a minha morte as penas devidas ao homem, satisfaça plenamente a vossa justiça divina
e o homem fique bem convencido do nosso amor. Mas considera, meu filho, assim contesta o pai, considera que, encarregando-te de pagar pelos homens, terá de levar uma vida toda de trabalho, e os homens te pagarão com a mais negra ingratidão. Depois de teres vivido 30 anos como simples auxiliar de um pobre artífice, quando afinal saíres a pregar e a manifestar quem és, haverá, é verdade, uns poucos que te queiram seguir, mas a maior parte dos homens te desprezará, chamando-te de impostor, feiticeiro, louco, samaritano, e finalmente far-te-ão morrer ignominiosamente, exausto de tantos tormentos sobre um lenho infame. Não importa, responde o filho, a tudo seja sujeito, contanto que seja salvo o homem. Aqui me tens a mim, envia-me. E assim foi decretado que o divino Filho se fizesse homem e redentor dos homens. Ó amor incompreensível de Deus! Mas como temos nós, até este momento, respondido a tão grande benefício? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante de Deus nesse tempo favorável de conversão que é o tempo de advento, tempo de espera pela volta do Senhor, tempo de celebrar o mistério da encarnação do Verbo. Você pode imaginar, prezado ouvinte, o quanto o mundo cruel, o quanto os sistemas de pensamentos estranhos neste mundo luta para fazer-nos ver que Jesus é uma bobagem, que a igreja é uma invenção humana, que o mistério da encarnação não existe, que a ciência não tem como provar a encarnação e por aí vai. Essas ideias, elas são antigas, mas elas nunca deixam de ser fomentadas porque são os instrumentos que o diabo tem em suas mãos para criar uma confusão na cabeça das pessoas e levá-las ao paganismo e jogá-las, a nós todos, nesse calabouço de uma descrença que cada vez mais cresce no mundo. Muitos perdem a fé por causa desses pensamentos contrários ao mistério de Jesus. E aqui eu te digo, para ser cristão é preciso ter humildade. Tendo a humildade, o seu coração, o seu interior, a sua mente, a sua inteligência, a sua liberdade se abrem à verdadeira luz. Somente os humildes podem compreender o mistério da encarnação do Verbo. Somente as pessoas humildes podem compreender a grandeza e o significado de toda esta mensagem do Advento. Do contrário, com orgulho, nós vamos continuar acreditando nos homens. Nós vamos continuar acreditando somente na cultura e não vamos deixar nos molhar por esta água viva que desce do céu para lavar-nos de toda instrumentalização do pecado. Vamos pensar nisso diante dos anjos nessa terça-feira. Como nós ainda somos uma pedra que precisa ser lapidada para chegar ao bom termo da verdadeira imagem que Deus quer construir em nós, a partir da imagem da manjedoura que se acrisola e se aperfeiçoa no mistério da cruz, que nos insere dentro da luz da ressurreição. Que o seu advento seja profundo. Vamos agora à palavra de Deus. O Santo Evangelho desta terça-feira de Advento, de Lucas 10, 21 a 24. No final desse Evangelho,
nós temos uma passagem muito bonita. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Veja que palavra tão cristalina é destilada dos lábios de Jesus para os discípulos e para mim, para você que me ouve neste momento. Essa felicidade de poder experimentar a salvação de Cristo em nós. Como eu já disse, é preciso humildade para compreender este mistério. É interessante que essa humildade, que é um dom, que é uma graça maravilhosa, uma virtude extraordinária, ela entra em todos os corações que o permitirem. Por isso que você vê a pessoa simples da roça, às vezes analfabeta, com uma fé tão bonita, tão pura. Você senta às vezes com um médico renomado, com uma fé tão pura no coração, um amor tão grande ao Imaculado Coração de Maria. Você conversa com um desembargador, com um grande empresário, com um filósofo, com um professor dotado. Você conversa com tantas pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com a ciência dos homens. E entenderam que a ciência dos homens, ela não é para contradizer a ciência divina, a verdade espiritual teológica revelada por Deus. Tudo é questão de ótica. Se eu olho pela ótica da humildade, tudo fica fácil. Se eu olho pela ótica do orgulho, é muito difícil compreender esse mistério, essa missão de Jesus. O Senhor nos envia em missão, mas Cristo, como nós escutamos nessas palavras de Santo Afonso, que citou Bernardo de Claraval, esse grande monge santo, nós entendemos que o mesmo imperativo que Deus, pelos profetas, fala para nós, para que nós nos decidamos pela missão, esse imperativo foi acolhido por Cristo na eterna Trindade, e disse ao Pai: eu aceito, envia-me. Que Deus nos ajude a galgar estas grandezas do seu amor. Pai de bondade, eterno Deus, abençoa, Senhor, ricamente o coração do ouvinte que ora comigo neste momento, que a sua vida seja marcada nesta terça-feira e sempre por esse convite de Ti, ó Pai. Aceita, meu Filho Jesus, compreenda o mistério da encarnação e eu te enviarei pelos caminhos da paz, do amor e da justiça. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, seja seu dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.